Gente, desculpa. Tivemos um problema técnico aqui. Meu celular decidiu esquentar. E meu celular esquentou e eu fui colocar ele na geladeira. Eu acho que acontece, né? Coisas ao vivo, às vezes tem dessas, então eu peço desculpa para todo mundo que estava aí assistindo. Vou esperar um pouquinho o pessoal retomar. Só foi falar de não pagar condomínio que até o Instagram caiu. Não é? Então, o celular pifou, Quem gente. O não celular pagar condomínio, esquentou. a casa vai cair. Foi. Ó, acabou, gente. Problema. Vamos voltar agora. Primeiro, eu não vou entrar já de cara no assunto polêmico, não. Eu vou entrar primeiro num assunto polêmico, mas nem tanto, porque não envolve pagamento, que é a utilização das áreas comuns pelos moradores. Então, a lei alterou alguma coisa? Esse projeto de lei? Sim e não. Na verdade, o que a lei mencionou é que o síndico ele não tem esse poder de proibir, mas ele pode restringir a utilização das áreas comuns do condomínio. Quais seriam essas áreas? Lógico que ele não pode impedir a pessoa de usar a portaria, porque é algo de passagem, não pode impedir de usar elevador, mas pode restringir o uso de quadras, piscina, academia, churrasqueira, salão de festa, tudo que envolveria uma aglomeração de pessoas e poderia aumentar o contágio de outros condôminos, visitantes, funcionários, etc. Então, é totalmente legal, no sentido de lei, que o síndico faça essa restrição ao uso dessas áreas. E é importante também que, quando ele decida fazer essa restrição, que ele converse e tenha a anuência dos conselheiros. Por quê? Pode ter condômino que fale, mas você não pode fazer isso porque não teve assembleia. Então, mas eu vou fazer assembleia como? Ok, temos as assembleias virtuais que falaremos daqui a pouco. Mas não é um caso, é um caso muito urgente. Então, ele precisa ser resolvido com a mesma urgência necessária. Aí o condomínio fala, tá, mas você está invadindo o meu direito de uso da propriedade comum. Aí o síndico pode responder nesse sentido que ele está resguardando a vida, a saúde, que são direitos constitucionais, né? Então, ele está se baseando nesses direitos para restringir esse uso. Então, gente, tem um pouquinho de calma para aqueles que querem usar aí um pouquinho a churrasqueira, mesmo que seja com a família, que queiram usar a academia. Tem um pouquinho de calma, vai passar, a gente vai voltar a poder usar tudo isso. É melhor a gente ter saúde do que todo mundo, uma coletividade toda contrair aí esse vírus. Então, Thaís, para ficar bem claro, essa lei ela aumentou os poderes dos síndicos, né? Uhum. Para restringir o uso da área comum, mas ele também não pode proibir o uso, é isso? Exato, exato. Sim, ele pode restringir como? Ele Número de provavelmente vai trancar pessoas. tudo, né? Ele provavelmente vai trancar tudo. E se tiver algum condômino que queira passar por cima dessa ordem, fala, eu vou usar de qualquer jeito, aí dá para ir para o judiciário para buscar realmente a interdição dessas áreas e a sua proibição. E os juízes têm entendido que é plenamente possível fazer uma interdição total dessas áreas para não utilização, justamente por esses princípios constitucionais, né? Que é saúde, segurança e vida, principalmente, Entendi. das pessoas. E deixa eu te fazer uma pergunta e já falar de um caso prático que a gente teve aqui no escritório. Em casos de obras já iniciadas ou não iniciadas, você que tem reforma no apartamento,
que essa lei mudou e, mesmo antes da lei, como a gente deve proceder para apartamentos que estão em reformas. Se tem alguma diferenciação, se a lei falar se pode ter reforma só em caso de emergência, ou as reformas estão liberadas. Vamos se ater aqui em São Paulo, porque a gente sabe que agora, na época de pandemia, cada estado tem uma regra diferente, mas em São Paulo, as reformas dentro dos apartamentos estão liberadas? Como funciona essa parte? Patrick, eu acho que eu queria ficar com a locação, né? Porque tem muito assunto polêmico nisso aqui, né? Sim, antes de fazer qualquer tipo de comentário, o que eu quero deixar muito claro aqui é que esse é um posicionamento meu, tá? Não é uma verdade absoluta. Então, certamente vocês encontrarão opiniões diversas da minha, mas a minha opinião é essa que eu vou falar agora, como foi também com relação à utilização das áreas comuns. Então, reformas já iniciadas. Meu entendimento é que os síndicos não podem proibir, mas podem restringir. Restringir o quê? O número de pessoas dentro do apartamento. Por quê? Número de funcionários que vão trabalhar na obra. Sim, para evitar aglomeração, para evitar sobe e desce de muita gente, utilização do elevador de uma forma muito mais intensa. Então, o trânsito mesmo, né, das pessoas dentro do condomínio. E, consequentemente, aumentando um risco de contágio. Então, assim, minha opinião é que não pode fazer esse impedimento de obras, mas pode restringir, sim, o número de funcionários dentro da unidade autônoma. Mesmo porque, se a gente se ater aqui em São Paulo, a atividade da construção civil não foi bloqueada com os decretos estaduais e municipais. A construção civil está permitida em São Paulo, então não tem como o síndico barrar a reforma. E sim, voltando ao que a gente estava falando, usar o bom senso, evitar aglomeração, que é uma questão de saúde, então vai para essa parte da restrição de número de pessoas na obra, né? Então, para o que a gente está vendo, tudo que a lei não preveu, ela não foi expressa em falar se está proibido ou não a obra em apartamentos, a gente volta para o bom senso. Tem que usar o bom senso e, enfim, não tem como proibir obra dentro de apartamento, né? Não tem como proibir obra dentro de apartamento. E tem mais, sim, nós tivemos algumas dúvidas também aqui no escritório com relação à instalação de móveis, recebimento de eletrodomésticos. Mudança também acho que entra nessa, né? Mudança. Então, isso tudo não pode. Isso o síndico não pode proibir. Não pode proibir que, enfim, seja feita uma entrega de que quer que seja, uma geladeira, por exemplo, um fogão, não pode proibir isso. Entendo também que não pode proibir a instalação de móveis, marcenaria, o que quer que seja. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa mudou antes da pandemia, só que mudou sem nada. Então, isso impacta muito no dia a dia da pessoa. Então, às vezes a pessoa precisa de uma mesa, precisa de um armário. Então tudo que afeta na propriedade particular de cada condômino, o síndico não pode interferir. Não pode. Ele pode interferir nas questões de saúde, na área comum do prédio, né? E então, falando em questão de saúde, área comum, como é que fica a questão de álcool gel e máscara no condomínio? Ele pode, por exemplo, o síndico pode obrigar que seja utilizada a máscara dentro do prédio, nas áreas comuns? Ele tem esse poder para exigir que no prédio que ele administra, só todas as pessoas, moradores, quem estiver circulando, use máscara? Ele pode fazer isso? Eu entendo que sim, até porque a gente tem um decreto, né, que obriga todo mundo a usar máscaras na rua. Então, eu entendo que o síndico ele pode colocar avisos nos elevadores, mas de qualquer forma o condomínio não tem poder de polícia. Então, o que o condomínio pode fazer se alguém decidir não entrar, de não usar máscara no condomínio? Então, fica difícil, não pode impedir essa pessoa de subir? Entendo que não, porque ela quer ter acesso à unidade autônoma dela, ao apartamento onde ela reside.
Mas essa informação, essa instrução de que as pessoas usem máscara e a disponibilização pelo síndico aos demais condôminos de álcool em gel, uma maior limpeza nas áreas comuns, isso é muito importante e altamente indicado que se faça para evitar a aglomeração também. Não, o contágio, né, do coronavírus. Não, e voltando um pouco à aglomeração, acho que, enfim, a Assembleia gera aglomeração, além de muita discussão, gera aglomeração, né? E essa lei, ela preveu a Assembleia virtual. Isso vocês aí na Cisne, na administradora, vão começar a aplicar? Quais são essas regras da Assembleia virtual? Como é que ficam os prédios que não têm condições ou as administradoras que não vão fornecer essa possibilidade de Assembleia virtual? Nesse período de pandemia, pode fazer assembleia presencial ou não? Não está proibido, né? Assim, poder pode, mas quem é que quer fazer assembleia presencial hoje em dia? Ninguém. Então por isso que a lei já preveu essa possibilidade da assembleia virtual, e quem não fizer, até vai nas perguntas aqui do Francisco, do Bruno, porque tem muito síndico que o mandado vai expirar, vai terminar agora nesse ano, nesse período aqui, até 30 de outubro. Então, já vou adiantar, Thaís, quem é síndico que vai expirar o mandado, vai ficar com o mandado prorrogado até 30 de outubro, mesmo que vencer agora antes. Sim, exatamente. Então, os mandatos dos síndicos, eles estão prorrogados já, como o Patrick disse, até o dia 30 de outubro. Então, quem é síndico mandato a vencer não precisa se preocupar, ou sim, né? Se quer sair, precisa se preocupar bastante, porque vai ficar até outubro. E os próprios bancos, porque quem é síndico sabe que precisa de toda uma autorização, os bancos controlam essa questão de eleição. Então, quando o mandato está para vencer, eles já informam o condomínio: olha, o mandato está para vencer, então eu preciso que vocês mandem a ata atualizada. Então, os bancos também, pelo menos é que a gente não está tendo problema, eles estão prorrogando já as assinaturas até essa data, justamente para evitar essas aglomerações, para evitar esses problemas. Então, esses mandatos vão sim ficar prorrogados até o dia 30 de outubro. O mandado está prorrogado, mas os síndicos continuam obrigados a prestar contas, né? As contas que eles têm que prestar mensalmente não estão suspensas. Não, a obrigação continua. Continua. As demais normas e tudo mais continua tudo válido. Vi um pessoal festeiro aí, José Roberto, outras pessoas comentando. E festa? O síndico pode proibir festa ou que eu recebo no meu apartamento? Ou restringir o número de pessoas no apartamento. Fernando Genta aqui perguntando. O síndico pode ou não mexer dentro do nosso apartamento? Não. Para eles. Propriedade de uso exclusivo, propriedade autônoma, sua propriedade, seu lar, sua casa, suas regras. Não pode impedir a entrada de visitantes, não pode impedir, não pode falar quantas pessoas podem entrar por apartamento, se são seus convidados. Não há essa possibilidade, porque mexe no direito exclusivo de uso da propriedade. Então, se você quiser, se você é louco, se você for uma pugliese da vida, se você faz a festa no seu apartamento, né? Mas daí a gente volta para o bom senso e, enfim, acho que ninguém vai tomar essa atitude. Mas o síndico não pode proibir. Eu vi uma pergunta, deixa eu ver aqui, da Márcia. A verba do síndico poderá ser suspensa? É o Marciano. Corrigindo. Marciano, desculpa. Então, isso daí dependeria realmente de uma decisão em assembleia. Então, o síndico poderia falar: olha, eu estou abrindo mão da minha isenção, mas não é uma obrigatoriedade, também não vai ser decidido sozinho. Então, por algum condômino que queira falar: não, eu não quero que você tenha essa isenção, então vamos tirar a isenção do síndico. Não vai ser decidido assim, porque tudo dentro de um condomínio é feito e decidido em assembleia. Então, eu acho que agora a gente pode entrar nessa questão das... Vamos responder mais uma pergunta aqui, a gente continua. A Thaís Feliposi, sua xará,
perguntou se tiver Covid, sou obrigada a informar o síndico? Alguém, a casos de Covid no prédio, é obrigado a informar o síndico, a administração? Como é que funciona essa parte? Eu já adianto que a lei não fala nada sobre isso. Não tem essa obrigatoriedade de informação, seja dos condôminos, seja do síndico para os demais condôminos. Então, se algum condômino avisa o síndico, olha, estou com suspeita, eu estou com corona, o síndico não tem obrigação de colocar esse aviso no elevador. E o condômino também não tem obrigação de informar. Ah, mas o condômino informou e eu vi ele andando nas áreas comuns. Eu vi que ele estava no elevador. Gente, bom senso. Bom senso acima de tudo para todo mundo. Então, porque a gente tem visto na prática que os bons síndicos responsáveis, eles estão tomando a frente nos prédios, estão pondo avisos, estão colocando o álcool gel, que também não é obrigação, eles estão colocando, estão obrigando os funcionários a usar máscaras, estão pedindo para as pessoas informarem, daí vai dar consciência de cada um seguir essas normas sanitárias, né? Mas a gente tem visto que na prática tem funcionado bem, mesmo sem uma obrigatoriedade legal, né? Porque está todo mundo preocupado, né? Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas o que a gente tem pedido e falado para os síndicos, acima de tudo, tenham bom senso nas suas decisões. É um período, é algo muito novo para todo mundo, é algo muito novo para condomínios, para locações, para advogados, para administradoras, para toda e qualquer empresa. Então, sendo uma novidade não muito boa, tudo isso que a gente está passando, mas em se tratando de uma novidade, deve ter bom senso nas aplicações, nos pedidos, nas normas, em tudo. Não dá para ser pedir coisas absurdas, não dá para implementar situações que são inaplicáveis. Então, precisa ter bom senso da parte de todo mundo. Bom senso, respeito, paciência. Isso, hoje em dia, é imprescindível. Não tem o Carlos está perguntando aqui se obras na área comum podem ser executadas. Eu acho que na área comum, lei, obras na área comum, uma boa pergunta. As obras na área comum, não, elas devem ficar suspensas, a menos que elas sejam necessárias para segurança e também, vamos dizer, manutenção. Vamos dizer, tem um vazamento na área comum que está atingindo, mesmo num apartamento, que está atingindo um apartamento para o outro, ou um problema estrutural dentro no prédio. Isso precisa, por uma questão de segurança, precisa ser executado. Mas obras no condomínio devem ser evitadas. Dizem que até as próprias manutenções devem ser evitadas. Algo que eu não concordo muito, porque eu acho que se você mexe com a segurança, como um elevador, ou alguma bomba que tem para bombear a água, eu acho que isso não pode, não dá para ficar sem manutenção, é até perigoso. Mas há indicação também que até as manutenções dos condomínios sejam suspensas. Entendi, é isso mesmo. A Nancy está perguntando, troca de elevadores devia ser suspensa? Se não for essencial, com certeza pode ser suspenso, né? A menos que o condomínio esteja sem elevador nenhum, daí seria já uma obra emergencial, Nancy, então não pode suspender se for emergencial. Vamos responder aqui a pergunta do Cláudio Xavier. Como o condômino não é obrigado a falar que está infectado com Covid-19, como fica a parte de coleta do lixo? Cláudio, infelizmente é o bom senso, tá? Não tem essa obrigatoriedade mesmo. E o condomínio, repito, não tem poder de polícia. Então, ainda que o condomínio não informe, esteja circulando nas áreas comuns, o condomínio não tem o que fazer, ele pode resolver isso na justiça. Vai conseguir uma decisão de pronto? Não sei, porque a justiça está abarrotada. Então, tem muitos processos aí em andamento. Certamente teria um pedido liminar, que a gente já falou que é um pedido liminar, mas não sei se daria esses 15 dias até ele ser resolvido.
Então, é realmente um bom senso de cada um. Acho que é interessante a gente deixar bem claro que essa lei nova que a gente está comentando, que vai entrar em vigor a qualquer momento, que ela proibiu mesmo em condomínio expressamente, ou seja, que não é o bom senso, mas sim que ela obriga, é o uso de vagas de garagem por terceiro, isso está proibido, e salão de festa, né? Tirando isso, as outras coisas vão tudo para o bom senso, praticamente. O que a lei proibiu foi isso, o uso de vagas por terceiros dentro do condomínio e o uso do salão de festa. O resto é o que a Thaís já falou, que são as restrições da área comum, que não necessariamente precisa ser um impedimento do uso, mas restrição. Prédio que tem academia, a gente tem visto que está liberando academia com número restrito, vai um morador, sai, vai outro. O mesmo para quadra de tênis tem liberado em condomínio. Então, bom Belos senso. condomínios, Bom hein? senso. Quadra de tênis. Belos condomínios com quadra de tênis. Sim, o que tem. E aí você já respondeu a pergunta do Horácio Barbosa com relação às pessoas sem bom senso, que medidas tomar. Quando a gente chega, Horácio, em casos muito graves, é só a justiça, né? Se a pessoa estiver ameaçando a saúde dos demais condôminos, daí é só uma ação judicial pedindo uma liminar para alguma intervenção, porque é o que a Thais falou, o síndico não tem poder de polícia, ele pode restringir algumas atividades, mas mesmo assim, se o morador continuar desrespeitando, daí cabe ao prédio, através do síndico, entrar com uma ação judicial, porque daí sim vai ser coercitiva, vamos dizer, vai ter poder de polícia de impedir a pessoa vai tomar uma multa, pode sofrer restrição ao uso da propriedade comum, né? A Tereza fez uma pergunta falando se pode restringir o número de pessoas no elevador. Essa é uma pergunta que eu até tive um caso na administradora. Eu acho interessante até você falar que é aquela regra, ou restringir o número de pessoas, ou usar só as pessoas que vão da mesma família, né? Se a gente estiver em prédio residencial, a praxe tem sido essa. Entram as 3 pessoas da mesma família, 4, mas se o elevador para em outro andar para entrar outra família, a outra família que está espera desocupar o elevador, né? Não misturar moradores diferentes no mesmo elevador. A indicação é essa, que pessoas, eu acho que todos vocês já viram plaquinhas nesse sentido nos elevadores, que pessoas do mesmo apartamento, tudo bem entrarem todo mundo junto, pessoas de apartamentos diferentes devem esperar. Isso é uma obrigação? De novo, não é uma obrigação. Então, se, por exemplo, você está dentro do elevador e o elevador para em outro andar e a pessoa desse andar entra, o que você pode fazer? Certamente não é brigar com essa pessoa. Você pode primeiro falar, olha, vamos um de cada vez. E se a pessoa não concordar, falou, eu vou entrar porque eu tô com pressa, pronto, acabou. Você pode sair do elevador e esperar até que o elevador volte para você continuar sua viagem até o térreo, até seu andar. Então, é bom senso também, não dá para obrigar, não dá para falar que é proibido, porque não é uma recomendação. E o interessante para o bem de todos, para a saúde de todos, é que seja seguido. O que o Cadu acabou de dizer aqui, ó. Muito, muito bem, Cadu, é isso mesmo. Que o bom senso deve prevalecer e que não seja uma decisão unilateral. Estamos em uma pandemia e temos que pensar em comunidade. É isso aí, Cadu. Isso que está sendo aplicado em condomínio. Usar o bom senso e pensar na comunidade. Acho que aqui do José Roberto Bernardes, como podemos aumentar os poderes do síndico na pandemia? O síndico quer mais poder, né? Mas aqui, Zé, com relação aos poderes do síndico, esse projeto de lei, ele aumentou quer dizer, deu a possibilidade de restringir as áreas comuns, que é isso que a gente falou, e impedir o uso de salão de festa e vagas para terceiro. É isso que a lei aumentou. Fora isso, ela prorrogou os contratos, o prazo da validade do... Como é que chama? Se o seu mandado vencer agora durante a pandemia, está prorrogado, quem for síndico.
e as assembleias virtuais. Isso que a lei mudou, que interferem nos poderes do síndico. O resto, acho que a gente já falou tudo, né? Agora, eu falei sobre o não pagamento das cotas, né? Que é muito importante. Então, os condôminos que não puderem pagar as cotas em dia, como fica essa questão? Tem redução também igual a locação? A Patrícia já tinha adiantado que não. Por que não, gente? Não tem uma relação de consumo entre condomínio e condômino. É uma relação diferenciada. Então, todo aprovisionamento da cota condominial é feito em assembleia. Então, se você tem um valor X de arrecadação mensal definida em assembleia, que antes da pandemia, que ninguém poderia prever isso, esse valor ele tem que ser pago. Ah, mas e os juros? A multa, o síndico pode tirar? A indicação é que não. As multas dos condomínios há muitos anos foram reduzidas a 2%. Então, é uma multa relativamente baixa. Então, o síndico, para ele tirar isso, ele precisaria se consultar, pelo menos, com os membros do conselho, com o subsíndico, para não ter uma assembleia, né? Para não ter mais... Para ficar seguro e não responder pessoalmente, acho que só através de uma assembleia para o síndico conceder qualquer desconto nessa época, né? Porque essa lei nova também não permite o condomínio dar qualquer tipo de desconto, diferente da locação. Exatamente. É isso. A locação, na verdade, não é desconto, é isenção das multas, juros e das demais penalidades, né? Até que você voltou agora na locação, é um ponto importante que eu tinha recebido uma pergunta antes. Ah, mas e eu tive a redução no meu aluguel por um mês, mas o proprietário quer cobrar esse valor que foi reduzido nos aluguéis posteriores, ano que vem, daqui 6 meses, daqui 3 meses, quer que seja. Isso pode acontecer? Pode, gente. Pode acontecer. O proprietário ele pode conceder um desconto no aluguel por um prazo a ser combinado e ele pode, das duas uma, ou abonar esse valor, não cobrar, ou cobrar posteriormente e nos meses a serem definidos, em número de parcelas a serem definidas. Então, por isso que é sempre bom fazer através de um aditamento, né? Toda a combinação entre o proprietário e o inquilino, para não surgirem essas dúvidas, a gente faz um aditamento de um contrato por escrito e já combina. Olha, eu estou isentando de março a setembro 50% e não vou cobrar. Ou não, eu estou dando um desconto de 50% e vou cobrar a partir de janeiro. Então, todas essas combinações a gente faz por escrito através de um aditamento no contrato, né? Voltando à facilitação. Consulte sempre um advogado, né? E faça tudo documentado, não deixe no boca a boca. Exatamente. Então, o advogado está aí para resolver problema também, não é só para trazer problema, gente, para vocês. Nós somos boas pessoas. Pergunta do Morival Ribeiro, grande doutor Ribeiro. Cabe aplicação de multa pelo descumprimento das normas editadas pelo síndico? Cabe. Mas quais seriam essas normas? Por exemplo, vamos supor que ele esteja falando de uso de máscaras, normas que, usando o bom senso, uso de máscara. Você acha que cabe? Ah, tá. Entendo que não. Eu entendo que não, porque não foi algo que foi decidido, por exemplo, em assembleia, né? Exatamente. Então, ainda que haja um pedido, entendo que não cabe multa sobre isso. Então, por isso que a gente sempre fala, bom senso, bom senso e bom senso. Porque condomínio não tem poder de polícia e se for muito urgente o caso, que pode fazer se socorrer ao judiciário para resolver certas questões. Então, acima de tudo, bom senso. O condomínio só pode aplicar multa em casos previstos em lei, no Código Civil, ou na convenção, ou por decisão da Assembleia, né? Que alterou alguma coisa da convenção coletiva, alguma norma interna do condomínio. Com base nisso, o síndico pode dar as multas para quem descumprir qualquer que seja o tipo de descumprimento, né?
Sim, pode mandar uma advertência, um comunicado, um pedido, mas sei lá, eu acho que o período já é tão difícil, já está tudo tão complicado, para que complicar mais, né? Então. Fernando Genta tem uma pergunta aqui. Posso receber barbeiro, cabeleireiro ou depiladora no meu apartamento? Pode, Fernando. Você está garantido. Na propriedade Pode lá, fazer ninguém tudo, mexe. barba, cabelo, depilação, o que você quiser. Serviço completo dentro do seu apartamento. Dentro do seu apartamento você pode tudo. Gente, eu acho que a gente abordou os principais temas. Se deixamos de abordar alguma coisa, pedimos desculpa, mas eu vou deixar disponível. Pega papel e caneta aí, ou se não, anota já no computador, no bloco de notas do celular. Vou falar o meu e-mail, o telefone para contato. Depois o Patrick fala o dele e a gente fica à sua disposição. Para contato comigo, Thaís, com TH, @boaventuraRibeiro.com.br. Perfil do escritório, @Boaventura Ribeiro Advogado, segue lá. Perfil novo, confesso, mas a gente está se esforçando para trazer muita informação boa, importante para vocês. E tem a Cisne também, né? Cisne Administradora, telefone 3121-3300. Nós estamos trabalhando, porque, enfim, serviço não tem como parar, né? É essencial, né? Sim, ainda mais aqui... nesses dias de dúvidas de síndicos e tudo mais, a gente tem que estar, e locadores, locatários, a gente precisa estar atuante, né, na área. Então, a gente fica à disposição de vocês e para qualquer coisa que vocês precisarem, né, nessas questões, só mandar um e-mail ou entrar em contato por telefone. Muito obrigada pela participação de vocês. Os meus contatos, como eu estou fazendo do meu próprio perfil do Instagram, vocês podem me mandar um direct. Tem o link de acesso ao site aqui do escritório, Francisco S. Ramos. Então lá tem os meus e-mails, manda direct. O Fernando Genta já providenciou o meu celular aqui, podem mandar o WhatsApp. E qualquer dúvida, vão mandando, a gente está aí para ajudar, principalmente nessa área imobiliária. Quem tiver com dificuldade, chama a gente e estamos juntos para o que vocês precisarem. E, gente, tendo ideias para lives, manda também para a gente, que a gente estuda, se for, né, possível, dentro dos nossos conhecimentos, a gente fazer, porque é muito bacana. Eu acho que traz bastante informação para todo mundo. Divulguem para os amigos, curtam a página do Grupo Alliance, curtam a página do Boaventura Ribeiro e nos veremos certamente em outras lives. Muito obrigada pela participação. Um beijo, um abraço, valeu, tchau, tchau.